Diga lá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, como vão vocês, meus anjos? Espero que bem, né? Agora que o sol realmente está a pino, que o calor está em evidência, faz bem tomar um banho do rio de vez em quando, viu, meninos? Programem-se com seus papais para descer de boia, vejam uma possibilidade de nadar no Rio Balsas, seja aqui no centro, seja em suas chácaras. O fato é que está calor, e o calor ele é um negócio bruto, principalmente se associado às muriçocas, né? Muita muriçoca e muito calor deixa a gente meio abalado mentalmente. E é isso que está acontecendo no mundo nesse momento aqui em Balsas, ok? Então, para aqueles que se interessam e amam a filosofia, estamos aqui na página 77 e 78. Lembrem-se que quando for veiculada essa aula, nós já estaremos muito próximos da nossa avaliação, e a nossa avaliação consistirá justamente no período helenístico, assim como duas das suas escolas. As duas escolas que nós veremos na nossa avaliação são os céticos e os epicuristas. Os estoicos não será cobrado nessa avaliação, será cobrado numa próxima avaliação. Portanto, meus anjos, fiquem atentos e vamos à luta. Eu vou aqui pedir para que vocês abram na página 77 e 78 do seu livro. Enquanto isso, eu vou aqui colocando para nós o nosso slide, apenas para retomar aquilo que nós tivemos na aula passada, meus anjos, lembrando que a filosofia helenística ela se deu entre os séculos 3 antes de Cristo e 2 depois de Cristo, e isso ocorreu devido a um avanço das tropas macedônicas lideradas por Alexandre o Grande, que tomaram grande parte do mundo conhecido, do Oriente, seja o Oriente Próximo e o Oriente, assim como o Oriente Médio, e também o Oriente enquanto tal, e isso fez com que houvesse uma fusão do orientalismo e do modelo de vida, o modelo de pensamento grego. A fusão do pensamento grego com o orientalismo decorreu naquilo que nós chamamos de helenismo. E o helenismo, meninos, ele versa por várias áreas. Ele versa na física, ele versa na química, ele versa na astrologia e ele também versa sobre o seu principal tema, que é a ética. A busca dos filósofos nesse momento é de uma vida prazerosa, de uma vida que nos permita sermos felizes, alcançarmos a felicidade a partir de receitas, a partir de metodologias, a partir de formas de entendimento do mundo, ou seja, é uma filosofia da vida prática, é uma filosofia que nos permite alcançar o nirvana, o bem-estar espiritual e moral, para que, obviamente, eu possa contemplar a felicidade. Muito bem, demos uma visão geral daquilo que representa e daquilo que foi, sob suas características, o helenismo. Agora vamos tratar das correntes filosóficas que surgiram nesse momento. Primeiramente, meninos, nós vamos falar sobre os céticos, os chamados ceticistas. Muito bem. Quem eram os ceticistas? Os ceticistas eram um grupo de pensadores que notavam que não era possível alcançarmos uma verdade absoluta. Esses pensadores, basicamente Pirro e Górgias, admitiam que eu devo ter em mim uma consciência de que a verdade, enquanto tal, não é possível de ser contemplada. Isso se dá por dois motivos, meninos. Primeiro, a própria inconstância da natureza, a instabilidade que existe na natureza. O fato da natureza estar em constante movimento, em constante mudança e alteração, não me dá uma clareza sobre o significado ou os conceitos finais a respeito desse ou daquele objeto. E também por conta da pluralidade de entendimentos que nós temos sobre a realidade. Se nós duelarmos um conhecimento cristão com um conhecimento ou uma ideia muçulmana,
certamente haverá diferenças nas formas de entendimento sobre a realidade. Mesmo que hajam semelhanças, acaba prevalecendo as diferenças e isso gera conflitos, guerras, etc. Os céticos, portanto, eles admitem que não é possível alcançarmos nenhum conhecimento que seja seguro. Ou seja, segundo eles, tudo é incerto. Nessa medida, nós temos que nos contentarmos com as representações que nós damos sobre a realidade. E nós temos também que admitir a pluralidade de ideias, a, a multiculturalidade que existe no mundo em relação ao entendimento sobre as coisas. Nesse sentido, nós podemos admitir que não há uma ideia segura, mas sim formas de entendimento da realidade, tentativas de nomear aquilo que nós chamamos de objetos e fenômenos, nomear as relações existentes no ser humano, admitir também uma espécie de multiplicidade nos aspectos moral e ético. Nós vemos isso recorrentemente. Um exemplo disso aqui para nós, a vaca é um animal que nos fornece carne, leite, etc. A vaca, para os nossos queridos indianos, ela representa uma divindade, portanto, ela é adorada, ela circula entre os indianos de uma forma livre e segura e assim por diante. Ou seja, as interpretações do mundo, elas se multiplicam de acordo com as necessidades e o entendimento dos indivíduos sobre essa mesma realidade. Fazendo uma conclusão a respeito disso, portanto, para os pirronistas ou ceticistas, nenhum conhecimento é seguro. Qualquer argumento pode ser contestado e pode ser reavaliado. E o que isso tem de interessante, meninos? O que eu posso aprender? Que lição que fica em relação aos céticos? Os céticos são pessoas que acreditam que toda forma de idealização cultural sobre a realidade é válida. Isso nos dá uma certeza absoluta de uma ideia um tanto quanto permissível. As diferenças não são nenhum problema para mim, que sou cético, já que eu admito a diferença como algo natural entre os seres humanos, já que eu admito a multiplicidade de ideias e de ideais que residem na mentalidade humana, dependendo do grupo, dependendo dos costumes, dependendo dos hábitos. Isso varia de uma forma muito intensa entre mim e o outro. Portanto, o preconceito, portanto, a interpretação negativa sobre as diferenças não existe para o cético. Existe para o cético uma tentativa de reconhecimento de que as multiplicidades elas existem, as diferenças de comportamento e de ideal também existem e que, portanto, essas diferenças não nos devem causar nenhuma perturbação. Pelo contrário, nós devemos admitir essa existência e criar uma relatividade ou um relativismo nas relações humanas, seja no âmbito ético, seja no âmbito social, seja no âmbito político e assim por diante. Dessa forma, viver bem para os céticos é viver sem preconceito. Muito bem, meninos. Seguimos um pouco adiante. Eu vou ler aqui uma das características principais do pirronismo ou do ceticismo. Está aqui abaixo de conceito, esse primeiro parágrafo abaixo de conceito. E aqui diz o seguinte, meninos. A filosofia de Pirro, ou ceticista, nos mostra que ser cético é aquele que segue o ceticismo, ou seja, aquele que parte da dúvida e da descrença sobre um determinado fundamento, sendo a base para diversos nihilistas na filosofia contemporânea. Ou seja, tudo aquilo que representa o conhecimento, as suas metodologias, as suas formas, não convence os ceticistas. Não convence os ceticistas porque, de repente, a minha forma de entendimento sobre o mundo ela é diversa dessa que nós representamos como ciência, como religião e assim por diante. Os fundamentos primordiais estão contidos na mente de cada um dos indivíduos.
cada um de nós formamos a nossa ideia sobre o mundo e, portanto, cada um de nós tem em si uma representação daquilo que é a própria realidade. Muito bom, meus anjos. Seguimos um pouquinho adiante, nós vamos falar de uma segunda escola filosófica agora, chamada de epicurismo. Para Epicuro, fundador do epicurismo, a felicidade pode ser alcançada por nós. Nós podemos sim alcançar a felicidade. Segundo ele, isso é o nosso bem maior, seria a nossa maior conquista. E como nós deveríamos alcançar essa felicidade? E o que é essa felicidade, afinal? Primeiramente, Epicuro diz que nós sofremos pelo medo. Somos seres temerários. Temos medo de Deus, temos medo da morte, temos medo da dor, temos medo do fracasso, temos medos. Alimentamos esses medos. E esses medos, eles se multiplicam em nós como barreiras para alcançarmos a felicidade. O que pretende Epicuro? Qual é a ideia de Epicuro para nós atravessarmos essas barreiras e alcançarmos definitivamente a felicidade? Isso se dará através da busca pelo prazer. O prazer, segundo Epicuro, é a chave de uma vida feliz. Buscar o prazer, buscar se encontrar com momentos que lhe permitam gozar de uma pretensa felicidade, segundo Epicuro, é a chave de todas as vantagens de buscar o prazer. Vejam, meninos, como nós vamos alcançar esse prazer? Que tipo de prazer é esse? Será que seria um prazer intenso? Será que seria um prazer momentâneo? Será que seria um prazer efêmero? Não, segundo Epicuro. O prazer na qual ele está falando é um prazer moderado, é um prazer obtido com moderação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Quando eu estava em São Paulo dando aula, eu tinha uma turma que era de 9º ano. Essa turma de 9º ano, eles tiveram contato com Epicuro. E eles acharam interessante a ideia de Epicuro, a ideia de que pelo prazer eu posso alcançar a felicidade. Mas não é qualquer tipo de prazer, segundo Epicuro. É um prazer tido como moderado, é um prazer que ele é duradouro, é um prazer que permanece, é um prazer que nos dá sentido à vida. E nós decidimos fazer alguma coisa para tentar entender e alcançar esse prazer moderado na qual fala Epicuro. Nós decidimos fazer um café da manhã epicurista. O que seria um café da manhã epicurista? Já que o prazer, segundo Epicuro, se dá com moderação, e afastado das paixões, afastados da intensidade, afastado da momentaneidade, Epicuro diz para nós o seguinte: faça um café da manhã que seja um café da manhã leve e frugal. E também valorize muito mais, não os alimentos, valorize muito mais a amizade que está em torno disso. Então, o que nós decidimos fazer naquele momento? Tomar o café da manhã e fazer algumas brincadeiras posteriores. Brincadeiras que eu fazia quando era criança, eu ensinei para os meninos e passamos a ser crianças todos de novo. Foi interessante porque o café da manhã continha apenas algumas frutas, algumas sementes, algumas castanhas, e nós comemos de uma forma bastante moderada, brincamos de uma forma moderada, já que estávamos em sala de aula, e nós percebemos que a nossa afetividade ela aumentou muito depois disso. Ficamos muito mais próximos, ficamos muito mais ligados, ou seja, a felicidade ela é duradoura, ela é cultivada ao longo do tempo. Esse cultivo de coisas que nos trazem e que nos fazem bem, certamente nos permite sermos mais felizes, não só conosco mesmo, mas também com o mundo. Há uma segunda história muito interessante que é contada sobre Epicuro. Segundo consta, havia uma pessoa muito rica que queria comprar a fazenda de Epicuro.
Epícoro tinha na sua fazenda uma série de oliveiras, e essas oliveiras eram sempre carregadas de azeitonas. E esse homem que morava próximo a Epícoro queria comprar a fazenda do Epícoro por conta das azeitonas, evidentemente, que dava muito lucro, era muito rentável. E esse senhor chegou até Epícoro e disse: veja, Epícoro, você notou que você está perdendo muito dinheiro com a sua fazenda porque você não colhe devidamente essas azeitonas? Isso poderia trazer rentabilidade e tal. Você não quer vender essa fazenda para mim? Eu te pago 10 milhões, um exemplo. Eu te pago 10 milhões. Aí Epícoro sentou, estava em volta de uma série de outros amigos, tomando um cálice de vinho. Ele fala assim: tudo bem, eu até vendo essa fazenda por 10 milhões para você, desde que você me permita vir aqui todos os dias tomar uma taça de vinho com os meus amigos e ver o pôr do sol. Ou seja, é interessante notar que não é na riqueza, não é na luxúria, não é naquela coisa intensificada que está, não é por 10 milhões que eu vou ficar feliz. Mas eu vou ser feliz se eu puder tomar uma taça de vinho com os meus amigos aqui e ver o pôr do sol todos os dias. Ou seja, essa felicidade duradoura, essa felicidade constante, é que é a ideal para Epícoro. Portanto, é uma felicidade moderada. Nós alcançamos a felicidade através de um prazer moderado. Então, um conjunto de prazeres moderados, somados, uma boa leitura, estar envolto a uma série de amigos, conseguir falar e ter bons papos, ter uma relação amistosa na família, ser uma pessoa cordial, estar a par das questões que motivam a solidariedade, a compaixão e assim por diante, são formas de prazeres, segundo ele, que torna a nossa felicidade constante e alcançável. Do outro lado, segundo Epícoro, nós devemos nos afastar desses medos. Esses medos que são causados em nós, por exemplo, o medo de Deus, o medo da morte. Muito bem. Segundo Epícoro, a morte, no momento em que ela ocorrer a mim, o que eu estarei sentindo? Nada. Então, por que eu temerei a morte se na hora que eu morrer, nada será sentido por mim? Ou seja, enquanto eu estou vivo, a morte não existe. Depois que a morte ocorre a mim, é evidente que eu não sinto mais nada, eu não sou mais nada, eu não sou mais algo. Então não há por que temer a morte, segundo Epícoro. Segundo ele, em sua frase, a morte não é nada. Perdão, a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Ou seja, se há a morte, há a ausência de dor, a ausência de qualquer coisa referente à minha vida. Enquanto eu estou vivo, eu não devo temê-la, porque isso só ocorrerá posteriormente à minha própria morte. E no momento da minha morte, não há nada mais que resta sobre mim. Então, por que temê-la? Por que temer a Deus? Por que não se apegar a aspectos materiais, como a amizade, como um bom vinho, como uma boa leitura, para tentar apaziguar as minhas ideias, tornar o meu dia mais frutífero e feliz, ter um carpe diem, né, meninos? Viver de uma forma serena, gozar a vida com plenitude. Então, são dicas que Epícoro nos dá numa tentativa de tornar a nossa vida sem perturbações, uma vida vivida sem uma vida vivida com imperturbabilidade, ou seja, eu não fico perturbado com nada porque a minha vida toda é regrada e eu consigo retirar da vida prazeres que nos permitem alcançar a felicidade. E esses prazeres, eles são frugais, eles são simples, meninos. Está num abraço,
está numa boa palavra, está num elogio, está numa troca de boas relações entre amigos, familiares, e assim que se remonta a ideia de felicidade para Epicuro. E deixar de lado os seus medos, os seus anseios, os seus pavores. Não há nenhum problema em fracassar, desde que você retome a sua linha de vida, de pensamento. Quanto mais eu me afasto da dor, quanto mais eu me afasto quanto mais eu me afasto da dor, quanto mais eu me aproximo do prazer, mais próximo eu estou da felicidade. Então, é interessante manter a nossa mente livre, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa felicidade, ser um sujeito hedonista, aquele que busca o prazer em nome da própria felicidade. Tudo bem, meus anjos? Então, nós fizemos uma retomada das principais ideias da filosofia helenística, vimos a concepção dos ceticistas sobre verdade e vimos a concepção epicurista sobre felicidade. Deem uma lida na apostila, é muito interessante cada uma dessas escolas e são elas que vão permear a nossa avaliação. Tudo bem, meus anjos? Um beijo para vocês, bom final de semana, já que eu estou gravando numa sexta-feira, e fiquem com Deus.